A paz do Senhor a todos. Vamos para mais um devocional. Prepare-se aí para a nossa porção, o maná de Deus para nossas vidas. Estamos estudando, vendo esses dias nos nossos devocionais a respeito do Evangelho de João. João descrevendo a Cristo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 12. O capítulo 12, ele já começa com algo muito específico. A tratar agora do capítulo 12 para frente, o fim do ministério público de Jesus. Então, nós vamos estar aqui já vendo esse ponto. E em específico nesse capítulo, nós vamos ver João descrevendo Jesus como rei vitorioso. Interessante, rei vitorioso. Pois trata da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No capítulo 12, do primeiro versículo até o 8, nós vemos a narrativa de Jesus sendo ungido, né? Ele estava um dia antes de entrar dessa maneira em Jerusalém, que nós vamos estar lendo, ele está ali na casa de Lázaro, Maria e Marta, seus amigos, e eles oferecem um jantar a Jesus. Então nós vemos aqui várias coisas na tratativa de um nobre. Todo rei, todo nobre, ele era ungido para ser reconhecido. Eu vou pegar aqui alguns versículos para nós começarmos a entender esse ponto. Presta atenção, acompanhe comigo aí. Versículo 2. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Lembra de Lázaro, aquele que ele tinha ressuscitado? Então Maria tomou uma libra de nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Depois vem aqui o detalhe de Judas, né? Uma observação de Judas. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: vamos olhar aqui, todo rei, ele é ungido rei. Esse é o primeiro passo. E obviamente vocês já devem ter observado, visto em filmes, que unge a cabeça. Nunca se viu ungir os pés. Aqui já vemos a condição diferente. Obviamente que as coisas estavam acontecendo para ser mostrada e quem estava participando do contexto talvez não tivesse a mínima ideia. Então, nós vemos aqui a unção de Jesus nos pés, mostrando a sua real superioridade, apesar da sua humildade. Então foi ungido e foi reconhecido pelo povo, porque também a casa de Lázaro estava movimentada. Muita gente, obviamente, todos queriam ver Lázaro, que foi tirado da sepultura e estava ali vivo. Os versículos 9 a 11 já trata do problema da perseguição. Agora a perseguição não somente a Jesus, mas também a Lázaro. Aqui, presta atenção comigo, vamos lá. Versículo 9. Uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Então há uma perseguição também com relação a Lázaro. Então nós vemos a unção de Jesus, vemos a perseguição, porque pelo fato do que Jesus tinha feito, como nós aprendemos e vemos, já tivemos no estudo anterior, Jesus, a ressurreição e a vida. Agora vem o verso 12. Vamos entrar aqui, que é interessante para nós. Vamos lá. No dia seguinte, a grande multidão que viera à festa ouviu que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Preste atenção. Tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus entrou num jumentinho, montou nele,
como está escrito: não temas, ó filha de Sião, vê, o teu rei vem, montado num filho de uma jumenta. A princípio, seus discípulos não entenderam tudo isso. Só depois que Jesus foi glorificado é que lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e que lhe havia feito estas coisas. Bom, eu vou dar uma pausa aqui. Então, essa narrativa é a narrativa da entrada triunfal de Jesus. E é importante, nós vamos estar aqui meditando a respeito disso. Entrada triunfal. Vamos entender a questão do que é uma entrada triunfal, o que era uma entrada triunfal. Tanto na antiguidade, como se vê ainda hoje, esses últimos dias nem tanto, mas podemos já ver inclusive em fotos e narrativas, a entrada triunfal é uma cerimônia civil feita para homenagear publicamente um rei ou um grande comandante militar, por uma vitória contra um inimigo e para exibir as suas glórias. Então, essa é a entrada triunfal. A entrada triunfal tinha duas conotações, tá? Uma, para promover e reconhecer o rei, o comandante militar, aquele responsável pela vitória, e uma outra conotação é do povo que assiste à entrada triunfal, que para eles tem a conotação cessou, acabou a guerra, né? Goste ou não, agora essa guerra cessou. Então, essa é a conotação da entrada triunfal. Na Roma Antiga, obviamente, essa cerimônia, além de civil, ela foi agregada a um rito religioso. Um rito religioso, onde o rei colocava ali oferendas aos deuses. Então, e podemos observar isso ao longo da história. Todos aqueles que ganham fazem a entrada triunfal. Creio que você já deve ter visto isso em filmes. É verdade que Jesus não tinha nenhuma intenção de ser rei no sentido natural da palavra. Nunca teve essa intenção. Aquele rei que o povo almejava. Ele sempre foi um líder, foi reformador, foi inovador, mas jamais um político. Porém, ele entendia, obviamente, e sabia da sua posição como rei. E ali está agora sendo selado aquilo que já estava determinado pelo Pai, pelo nosso Deus, pelo Senhor. Nós podemos ver, só relembrando aqui, entradas triunfais, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui meio trágico de Hitler, né? Você vê hoje fotos, filmes, fotos reais da entrada e filmes em Viena, Varsóvia, Paris, enfim, em todos os países em que ele conquistava, mostrando assim o seu triunfo, a sua glória, tá certo? E o povo, obviamente, entendia o que tinha acontecido. Ele ganhou. Agora ele está no domínio. E aqui é a mesma coisa. Mesmo aqueles, por exemplo, pegando o exemplo de Hitler, que não concordavam com ele e tal, mas reconheciam. Ele está agora no comando. Ele tomou o nosso país. Ele está no comando da nossa nação. Então, a entrada triunfal de Jesus tem essa conotação e era necessário, obviamente.